Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria lhes falar a respeito da resolução do contrato. O que é essa resolução que às vezes é confundida com rescisão ou resilição? Enfim, o vídeo anterior eu já falei da resilição e agora eu pretendo falar da resolução dos contratos, que nada mais é do que uma forma de rescisão. A condição resolutiva tácita ou expressa, ela se divide em todos os contratos bilaterais, para o caso de um dos contratantes não cumpra a sua obrigação, autorizando o lesado, pela inexecução do contrato, pedir a rescisão do contratual, se ele não preferir o seu cumprimento. E indenização, ele vai ter direito de perdas e danos. A resolução tácita, ela depende de interpelação judicial, pois depende da apuração da culpa de quem deu causa ao inadimplemento do contrato. Então, quer dizer, todos os contratos bilaterais de trato sucessivo ou de execução contínua, eles já está implícito nele a resolução tácita pelos artigos de lei, que é quando uma parte deixa de cumprir a sua obrigação e então a outra vai ter direito à indenização de perdas e danos, porém isso depende da apuração de culpa, por isso é preciso uma ação judicial para ver quem deu causa então a essa resolução. Uma cláusula muito simples é a cláusula resolutiva expressa. É uma cláusula que você insere no contrato, onde você avisa que resolve seu contrato de pleno direito caso haja inadimplemento, devendo o faltoso, quem deu causa, ressarcir perdas e danos. A cláusula resolutiva expressa não depende de interpelação judicial, tá bom? Mas a resolução, ela também se divide em resolução por inadimplemento voluntário, né, ou resolução por inadimplemento involuntário. E eu queria te falar sobre a voluntária. Para que se opere a resolução contratual por inexecução voluntária, que está no artigo 475 do Código Civil, é imprescindível o inadimplemento do contrato por culpa de um dos contratantes, o dano causado ao outro e o nexo de causalidade entre o comportamento ilícito do agente e o prejuízo, sujeitando o inadimplente ao ressarcimento de perdas e danos, abrangendo o dano emergente e o lucro cessante, quer dizer, aquilo que ele deixou de lucrar. O lesado poderá exigir indenização pelos prejuízos causados, cumulativamente com a resolução do contrato. Ele fere, então, os artigos 186 e 187 do Código Civil, onde se disciplina que o ato ilícito feito por ação ou omissão viola o direito de outra pessoa ou excede os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes e pela função social do contrato. Como o presente contrato nós estamos tratando aqui de trato sucessivo ou de execução contínua, como é a prestação de serviço, por exemplo, a sua resolução não produzirá efeitos para trás, passados. Porém, o efeito será ex nunc, isto é, gerando efeitos positivos, colocando o lesado na situação que estaria se o contrato tivesse sido cumprido, correspondendo ao acréscimo patrimonial ao credor. Então, você considera o contrato como se ele tivesse cumprido e você exige aquele valor que foi estabelecido no contrato, junto com perdas e danos. E o que consiste a perdas e danos? Consiste no valor que há de cobrir os danos tem que ser o de que foi combinado. Então, se existe um valor no contrato, ele deve ser esse o valor que deve ser considerado como cumprido o contrato, ainda que não seja. O credor tem interesse em alcançar a vantagem patrimonial que lhe traria o cumprimento pela via da indenização, se este não optar pela via da contraprestação.
A amplitude da expressão perdas e danos abrange além da efetividade do que se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar. Nessa parcela também está compreendido o ganho que não se teve em razão do incumprimento e da resolução. É isso, pessoal. Um grande abraço. Meu nome é Paulo Viana. Segue direito.